Senhor, amém? Vamos orar para nós iniciarmos a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença, Senhor. Te apresentamos as nossas vidas e pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento da Tua palavra, que o Senhor derrame sobre nós, Deus, Teu Espírito Santo, meu Pai, e vá repreendendo tudo aquilo que não vem de Ti das nossas vidas. Que o Senhor aumente a nossa fé, meu Pai, que o Senhor nos encha, Deus, da Tua graça, da Tua sabedoria, Deus, que o Senhor, Pai, nos dê dons espirituais, ministeriais, Deus, que nós possamos estar sempre na Tua casa, na Tua presença, Senhor, fazendo a Sua vontade, que nós possamos ser luz aonde quer que a gente vá, meu Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, hoje nós vamos iniciar a nova revista do trimestre e o título dela é Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. A primeira lição, que é a de hoje, o título é assim: E deu dons aos homens. E nesse trimestre nós vamos estudar a respeito dos dons espirituais, né, como diz o título da revista, e nós vamos falar sobre vários dons, né? Dom de revelação, dom de poder, dom de elocução, ministério de apóstolo, ministério de profeta, evangelista, pastor, mestre ou doutor, presbítero, bispo, ancião, diaconato e vários assuntos. Então vamos acompanhar, né, todas as aulas desse trimestre, aproveitar que as aulas estão sendo gravadas, então se você não pode assistir no domingo, você pode assistir a gravação qualquer dia da semana, qualquer horário, o momento que você tiver tempo, amém? Então vamos fazer a leitura de hoje, que está em Romanos, capítulo 12, versículo 3 ao 8, e 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 7, e diz assim: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. 1 Coríntios 12. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém? Então, esse texto de abertura que nós lemos hoje, ele já nos dá assim, uma ideia acerca dos dons, né, que vai ser importante para o trimestre inteiro. Então, ele fala aqui claramente, né, que existem muitos dons e que todos os dons, eles são dados a nós através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que opera os dons através das nossas vidas. E quando a gente vai estudar a palavra dom, a gente vai pesquisar quais foram os termos que foram usados originalmente, né, nas cartas, na palavra de Deus, na Bíblia, nós vamos perceber que a tradução de todos, pelo menos uma vez aparece a palavra presente. Então, assim, independente da palavra que ele usa, ela sempre vai ter a tradução de presente. Então, o que a gente entende? Que o dom é um presente de Deus para nós, como igreja, ajudarmos nesse ministério, ajudarmos no corpo de Cristo. Como a gente leu aqui no texto de abertura, né, o nosso corpo, ele é formado de vários membros e nós somos o corpo de Cristo. E cada um de nós representamos um membro desse corpo. E da mesma maneira que no nosso corpo, cada membro tem a sua importância, mesmo aquele membro que a gente acha assim, que não é tão importante, que não é tão necessário, ele faz falta e ele interfere no funcionamento de todo o corpo, de todo o organismo. No corpo de Cristo é assim também. Então, cada um de nós somos importantes individualmente, operando a nossa missão, usando os dons que o Senhor deu para cada um de nós. Então, nesse trimestre, ele é muito importante porque nós vamos estudar isso.
né? Os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons de serviço. E é muito importante que a gente conheça isso, né? O próprio apóstolo Paulo diz que nós não podemos ser ignorantes com relação aos dons. E outra coisa, os dons, eles são manifestações sobrenaturais, né, concedidas da parte de Deus. São coisas que naturalmente nós não conseguimos fazer. Existem também os dons naturais, né, são aquelas habilidades que nós já nascemos e que nós podemos desenvolver ao longo das nossas vidas. Então nós sabemos que independente assim da nossa fé ou não, todo mundo nasce com uma habilidade, né? E nós podemos chamar essa habilidade de dom, mas esses são os dons naturais. Nesse trimestre nós vamos estudar sobre os dons espirituais, os dons que se manifestam de maneira sobrenatural nas nossas vidas, porque todos eles têm o auxílio do Espírito Santo de Deus. O primeiro tópico, a gente vai falar assim, os dons na Bíblia, no Antigo Testamento. O dicionário bíblico, Wycliffe, ele mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva ou presente. A origem dessas palavras estão sempre na mesma raiz hebraica, que é Natan, que significa dar. E aí, quando a gente estuda o Novo Testamento, a gente percebe que já existe um vislumbre dos dons divinos. Mas qual é a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Porque no Novo Testamento, os dons não estavam disponíveis para todas as pessoas. Eles eram dados a pessoas específicas com objetivos específicos. Pessoas que tinham uma missão específica, elas recebiam um dom. Então eram os sacerdotes, os profetas, os reis. Essas eram as pessoas escolhidas por Deus para receberem os dons. No Novo Testamento, o mesmo dicionário, esse Wycliffe, ele informa que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados, se relacionam ao verbo grego didome, que significa também dar. Na Nova Aliança, os dons são diferentes com relação ao Antigo Testamento. Eu disse que no Antigo Testamento os dons eles foram dados a pessoas específicas com objetivos específicos, mas no Novo Testamento afirma que os dons eles estão disponíveis a todos aqueles que creem. Amém? Então, se você acredita em Deus, acredita em Jesus, existe um dom de Deus disponível para você. E nesse trimestre, se você ainda não sabe qual é o seu dom, nós vamos estudar, nós vamos aprender e com certeza o Senhor e o Espírito Santo eles vão nos revelar qual é o nosso dom, qual é o seu dom, né? Como é que o Senhor quer te usar, né? Qual é o seu dom específico, o seu ministério específico, amém? Então, existem muitos, a gente vai ver isso na aula de hoje. E o Novo Testamento afirma que todos aqueles que creem em Deus, né, e creem em Jesus, eles têm livre acesso ao Espírito Santo e se têm acesso ao Espírito Santo, podem receber esses dons, amém? O outro tópico fala assim, que os dons são uma dádiva para a igreja. Para ficar mais didático e mais fácil de nós compreendermos, né, os dons, eles foram divididos, né, em categorias, dons de serviços, dons ministeriais e dons espirituais. Foi feita essa divisão para facilitar o entendimento, né, e a compreensão com relação aos dons, né, apenas um recurso didático para nós entendermos melhor. E a gente percebe, né, nas cartas, principalmente do apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito dos dons, que ele está tentando fazer um alerta para que as pessoas entendam a importância dos dons, busque esses dons e encoraje as pessoas a usarem. Então, por que é importante nós conhecermos os dons? Para nós descobrirmos qual é o dom que Deus deu para nós e para nós usarmos esses dons. Nós precisamos conhecer e usar, porque não adianta nada você ter um dom se você não usa. Não foi para isso que o Senhor nos deu. Ele nos deu para que a gente possa servir a igreja, para que a gente possa servir o corpo de Cristo, para que a gente possa edificar a vida de outras pessoas, amém? O outro tópico fala assim, os dons de serviço, espirituais e ministeriais. Os dons relacionados ao serviço. Os dons relacionados ao serviço, eles estão basicamente no livro de Romanos,
Romanos 12. Então o apóstolo Paulo, ele lembra, né, que cada membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Nós não podemos achar assim que eu me basto, né? Que eu não preciso da ajuda de outras pessoas, que eu não preciso da colaboração de outros irmãos. Não, ele deixa bem claro que um membro depende do outro membro para sobreviver. E no corpo de Cristo é assim. Todos os dons são importantes e nós não podemos nos tornar arrogantes ou soberbos só porque a gente tem um dom específico e talvez a gente ache que aquele dom ali é mais importante que o outro dom. Todos os dons são importantes e todos os dons são usados para servir a igreja. Amém? Então, os dons apresentados em Romanos 12, que nós até lemos, né? Eles trazem essa ideia de manutenção da comunhão entre os santos, entre os irmãos. Quando a gente fala de dons de serviço, nós estamos querendo falar de quê? Que são dons utilizados para servir. E quais são esses dons que a Bíblia fala? O dom de ministério, que é o ofício diaconal, a exortação, que é o encorajamento, repartir, presidir, exercer misericórdia. Amém? Então, observe que esses dons, eles estão relacionados com uma ação em prol do outro, né? Não é para você, é para outra pessoa, né? Para o corpo de Cristo, são para as outras pessoas, para os outros irmãos. Amém? Então, se você tem um dom, você deve usá-lo em serviço da igreja e do corpo de Cristo aqui na terra. Amém? Agora, sobre os dons espirituais. Os dons espirituais, eles estão relacionados no livro de Coríntios. E lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então o apóstolo ressalta a importância de nós conhecermos, né, de nós sabermos, de nós aprendermos acerca dos dons. Amém? E aí, quais são esses dons que estão citados, né, listados em 1 Coríntios, capítulo 12? São palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecias, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então, apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, nós somos usados pelo Espírito Santo de Deus de maneira sobrenatural. Toda essa ação do Espírito Santo é para servir a igreja, é para servir os irmãos. O apóstolo Paulo, ele desejava que as igrejas, em especial a de Corinto, elas tivessem essa compreensão e esse entendimento com relação aos dons. Por quê? A maioria daqueles irmãos, eles tinham vindo de outras religiões e muitas vezes eles participavam de religiões, né, que tinham manifestações espirituais que lembravam experiências místicas e religiosas. Então eles precisavam entender, né, o que era do Espírito Santo de Deus, como eram esses dons ministeriais, para eles não confundirem as coisas. Amém? E nós precisamos fazer isso sim, hoje também. À luz da palavra de Deus, com base na palavra de Deus, nós temos que usar esses dons e ensiná-los de maneira correta. Porque a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. E a gente vê isso muito nas igrejas atualmente, né? Existia naquela época e continua existindo ainda hoje. Pessoas que não ensinam a palavra de Deus corretamente, pessoas que não buscam o conhecimento correto e acabam sendo enganadas, acabam participando de fanatismo religioso. Então nós temos que ter muito conhecimento da Bíblia. Nós até estudamos isso no trimestre passado, quando nós falamos sobre a volta de Jesus, que existem pessoas, né, existem pastores, existem líderes religiosos que ficam marcando data para a volta de Jesus. E quem não conhece a Bíblia pode até acreditar que é verdade, mas quem conhece não vai se enganar, porque sabe que a única pessoa que sabe a data da volta de Jesus é o próprio Deus. Então, não são pessoas, não são homens que vão dizer que dia é esse. Nós temos que estar preparados todos os dias. Então, por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus, né? Para nós não sermos enganados, para nós não agirmos de maneira errada, pensando que estamos agindo da maneira correta, né? Nós temos que ter esse discernimento e essa sabedoria, e a gente consegue isso lendo e estudando a palavra de Deus. Por isso que é importante a
de exortar, de trazer conhecimento aos irmãos, para que as pessoas não caiam em engano, né? Para que as pessoas não fiquem aí iludidas por qualquer coisa que apareça, por falsas profecias, amém? Nós vimos recentemente nessa profecia aí do dia 30 de março, dizendo que o anjo da morte ia passar, que coisas terríveis iam acontecer. Apesar de nós já estarmos vivendo um momento difícil no nosso país, onde muitas pessoas estão morrendo, nós vimos que não aconteceu o que essa pessoa profetizou. E eu acredito que muitas pessoas ficaram com medo, né? Ficaram trancadas dentro de casa, com medo de sair no dia 30 de março e acontecer alguma coisa por causa dessa profecia que foi revelada. Mas quando a gente conhece a palavra de Deus, nós não nos deixamos enganar por essas coisas, amém? Acerca dos dons ministeriais. Os dons ministeriais, está falando sobre eles em Efésios. E esse livro classifica esses dons como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E o propósito do Senhor dar esses dons à igreja, né, segundo a Bíblia de estudo pentecostal, é, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo lugar, promover o crescimento da igreja local. E terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Amém? Então, o Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor. Então, o ensino do Novo Testamento relacionado ao exercício do dom ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço, né? De literalmente servir, e nunca numa perspectiva assim, centralizadora. Eu tenho esse dom, eu uso quando eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Não é assim. Os dons não são nossos, nós temos que usá-los da maneira que o Senhor quer, né? Quando o Senhor quer que a gente use. Amém? Como eu já disse, todos os dons são para servir a igreja. Esse é o propósito dos dons. Agora a gente vai falar no próximo tópico. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Os dons são importantes. No trimestre passado, nós falamos um pouquinho sobre dons, mas foi muito superficialmente quando nós falamos a respeito do batismo com o Espírito Santo, né, que nós recebemos o Espírito Santo. E eu falei que existe uma corrente de cessacionistas que eles acreditam que o batismo com o Espírito Santo, esses dons espirituais, eles foram apenas para a primeira igreja, para o primeiro século, e que depois eles cessaram e não existem mais batismo com o Espírito Santo, nem pessoas com dons espirituais. Mas, à luz da Bíblia, nós sabemos que isso está errado. Nós sabemos que Deus continua batizando, que Deus continua usando as pessoas, né? Que existem sim os dons espirituais. Mas, infelizmente, o que acontece? Os dons continuam existindo, continuou. Mas existem pessoas que elas se acham superiores às outras pessoas porque elas têm um determinado dom. E isso é muito triste, porque não é isso que o Senhor quer de nós. Nós, quando temos um dom, nós temos que nos sentir mais servo ainda das pessoas, porque o dom é para servir, o dom não é para mim. Se eu tenho um dom, aquele dom não é para mim, não é para edificar a minha própria vida. O dom é para edificar a vida de outras pessoas. Então, se eu não uso o dom servindo a igreja, ele serve para quê? Ele não tem utilidade nenhuma. Então, nós temos que usar esses dons que o Senhor nos deu. E aí, no assunto que o apóstolo Paulo faz questão de tratar com os crentes de Corinto, é que eles deviam ter cuidado. Por quê? Porque eles estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros dons. E isso acontece até hoje. Existem pessoas que, por exemplo, supervalorizam os dons espirituais e meio que menosprezam os dons de serviço. Mas todos são importantes, porque a igreja precisa de tudo. Da mesma maneira que a igreja precisa do pastor, ela precisa do diácono, ela precisa do profeta, ela precisa de todos os outros dons. É um complementando o outro. Porque o pastor, ele está ali na frente com a missão de cuidar do rebanho, e ele prega, e ele orienta, e ele aconselha, mas o diácono, de repente, é aquela pessoa que está lá na porta, recebendo o irmão, e isso tem um poder muito grande. Como a pessoa ela é recebida por aquela pessoa que está na porta, né? Se ela se sente bem, se ela se sente acolhida. Então, todos os dons são importantes dentro da igreja, cada um tem a sua função, cada um tem a sua necessidade. Nós não podemos desprezar e nem menosprezar nenhum dos dons. A diversidade dos dons.
que mais chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 2 não são os 9 dons em si que ele fala, mas a diversidade. Então, através do que Paulo ensina, nós percebemos que existem diversos dons. Então, existem diversas maneiras do Senhor nos usar, né? Existem pessoas que têm facilidade para falar, né? Esse é um dom. Existem pessoas que têm facilidade de acolher, e esse é outro dom. Tem pessoas que têm facilidade de exortar, porque ela exorta com amor, com sabedoria, e é um dom. Tem outro que tem o dom de profecia, o dom de cura, o dom de realizar milagres, né? Como diz aqui, o dom da fé. Então, cada um tem um dom e todos são importantes. E assim, não é uma lista que ele quer exaurir, são só esses e prontos. Não, ele está querendo deixar claro que existem muitos dons, que existem dons para todos e que todos os dons eles são importantes. E o comentário bíblico pentecostal no Novo Testamento, ele diz algo que é interessante, que ele fala assim: talvez Paulo tenha selecionado estes 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Com certeza, porque se Paulo estava escrevendo uma carta para Corinto, ele estava relatando ali coisas que eram necessidades da comunidade cristã de Corinto. Então, ele estava mandando uma carta específica para aquela igreja com as necessidades específicas daquela igreja. E se a gente compara a lista de 1 Coríntios com Romanos e com Efésios, a gente vai ver que cada carta ele fala de dons diferentes porque era a necessidade específica daquela igreja. Cada um precisava daquela informação, daquele conhecimento com relação àquele dom ali, amém? E aí o outro tópico diz assim: autossuficiência e humildade. Então são coisas muito importantes, né? Os dons espirituais, eles são concedidos aos cristãos pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Então não é porque nós merecemos, é porque Deus olhou para nós e Ele sabe que nós somos a pessoa ideal para receber aquele dom, que nós vamos saber usá-lo e administrá-lo. Então, se o Senhor te deu um dom, é porque você tem capacidade para receber esse dom. Na verdade, não é nem porque você tem capacidade, é porque o Senhor ele vai te capacitar para você usar esse dom, amém? Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai perceber que pessoas improváveis foram chamadas, foram libertas, foram curadas e foram usadas de uma maneira que a gente nem imagina. Lembra daquela passagem que fala que tinha um jovem, né, que ele era endemoniado e ele fazia coisas terríveis e Jesus liberta aquele jovem e depois aquele jovem se torna um evangelista, né? Ele prega o evangelho em várias cidades e ele ganha muitas almas para o reino de Deus. Então, como é que você vai imaginar que uma pessoa endemoniada, que diz que surtava como uma louca, de repente aquela pessoa é liberta e prega o evangelho? Então, quando Deus dá um dom para a pessoa, que ela vai capacitar aquela pessoa para usar esse dom. Então, não importa o passado da pessoa, importa o que Deus fez na sua vida e o dom que Ele te deu é para você usar. O Espírito Santo vai te capacitar a fazer isso, amém? E nós nunca devemos usar os dons que o Senhor nos dá com orgulho, né, com arrogância, achando que nós somos melhores, que nós não precisamos da ajuda de ninguém, nós não precisamos nunca ser exortados nem aconselhados, que nós sabemos tudo, que nós somos demais. Quando a gente lê 1 Coríntios, né, o capítulo 12 e o capítulo 14, eles falam sobre os dons. Mas no meio do capítulo 12 e do capítulo 14, tem um capítulo 13 que fala sobre amor. E não é por acaso que o apóstolo Paulo fala sobre o amor ali entre 2 capítulos que falam sobre dons. Sabe por quê? Porque quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, a carta ela não era dividida em capítulos. A carta foi dividida em capítulos muitos anos depois. Então era uma carta. Ele começou falando daquilo ali e aí parece que ele mudou de assunto, mas não mudou. Faz sentido se você ler o 12, o 13 e o 14. Você vai ver que faz sentido. Ele fala de dom, aí depois ele fala de amor e volta a falar de dom. Por quê? Nós recebemos os dons espirituais? Sim, eles são importantes? Sim, mas o que é mais importante?
importante, é o amor. Então nós temos que usar os dons com amor. Sem amor não vale de nada, sem amor nós não somos nada. É isso que diz o capítulo 13. Né? Então depois leiam 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14 na sequência, que aí vocês vão entender melhor, né, do que eu estou falando. E leiam com essa mentalidade de que o apóstolo ele escreveu uma carta. Não tinha capítulos e não tinha versículos. Tinha parágrafos talvez, né? Porque como é uma carta, então aquilo ali é uma sequência. Não está fora de ordem, não foi colocado ali por acaso. Porque ele escreveu ali intencionalmente. Ele sabia o que ele estava falando, ele escreveu naquela ordem exata ali, porque era daquela maneira que precisava ser dito, amém? E aí eu vou ler a conclusão que diz assim: o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito, pois estão à nossa disposição. Eles são o exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Amém? Então, esse trimestre é uma sequência do trimestre passado, quando nós falamos sobre o Espírito Santo de Deus, sobre o pentecostalismo. Por quê? Porque os dons, eles existem graças ao Espírito Santo de Deus que foi enviado à terra. Então, vamos orar pedindo a Deus que nos mostre quais são os nossos dons ou qual é o nosso dom, e vamos pedir ao Senhor que nos dê ousadia para que a gente use esses dons com sabedoria, amém? Porque o objetivo do dom é servir a igreja, não é servir a nós mesmos, mas servir ao corpo de Cristo, né, aos irmãos que estão precisando desse dom especificamente. Então vamos estudar esse trimestre, né? Vamos assistir todas as aulas, vamos orar frequentemente, constantemente, pedindo ao Senhor, né, que nos use, que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento, né, que nós possamos ser uma bênção na vida de outras pessoas, que nós possamos realmente agir como nós somos, né, o sal da terra e a luz do mundo. Não vamos deixar nada, nem ninguém atrapalhar o nosso ministério, nos atrapalhar de levar a mensagem do Evangelho. Então, constantemente orando, buscando a presença do Senhor. E essa é a primeira aula desse trimestre. Não percam as próximas aulas, né? Ativa aí o sininho do seu YouTube, porque quando eu posto, se você tiver ativado, ele já vai te dar o lembrete, aí você já pode assistir. E assista, mas eu não tenho tempo. Assiste quando você ouve, né? Coloca para ouvir quando você estiver arrumando a casa, quando você estiver no trânsito, dirigindo. O ideal é que você guarde um tempo do seu dia, né? Uma vez por semana só, sente ali, ouça, estude, anote, leia a palavra de Deus, leia os capítulos, leia os versículos, busque entendimento e compreensão. Porque o apóstolo Paulo fala, né, que nós não podemos ser ignorantes com relação aos dons. Amém? Essa é a aula de hoje e até a próxima aula, em nome de Jesus.